Eips, rapidinho aqui, ó. Você já conhece nosso irmão mais novo? O Plantão Cervejeiro é o primeiro podcast de notícias cervejeiras do Brasil, trazendo um formato dinâmico e direto ao ponto para te manter sempre por dentro do que rola no mundo da cerveja. Toda terça-feira tem episódio novo no seu agregador de áudio favorito. Dá o play e fique atualizado. Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca Brasil. E eu sou da teoria que fazer benchmark é absolutamente necessário. E vocês vão ter que aguentar apenas Henrique e eu e Henrique falando umas abobrinhas pra vocês pensarem. Então a ideia aqui é pensar, meu povo. Alô, Lloyd, Henrique, Boaventura e... É meio exigir demais de nós, né? Fazer as outras pessoas pensarem, né? A gente vai jogar uns assuntos no ar e vamos ver do que sai. Mentira, a gente vai falar sobre um assunto bem interessante. O Surra de Lúpulo já produz conteúdo de forma ininterrupta há mais de 5 anos e queremos continuar assim. Então, se você gosta dos papos, conteúdos e reflexões que trazemos aqui, considere apoiar o Surra de Lúpulo através do nosso link no Apoia-se. É o apoia.se/Surra de Lúpulo. Claro que sempre também tem um jeito grátis de ajudar. Pega o link desse episódio, manda para quem curte cerveja especial, espalha a palavra do Surra de Lúpulo para o mundo. Outro jeito bom de ajudar é seguindo a gente na sua plataforma de áudio preferida, deixando 5 estrelinhas na avaliação, porque isso ajuda as plataformas a entenderem que a gente é relevante para você. Eu gosto de pensar que essas pessoas que escutam não nos apoiam e não fazem as coisas de graça que podem fazer, não tem um sono bom. Porque não pode ter uma consciência tranquila. Não pode. E tem mais uma forma de você contribuir com o Surra de Lúpulo. Você sabe como? É bebendo cervejas. Aí vocês dirão, como sempre, né? Eu repito aqui, a gente já faz isso. Mas não, meus amigos, você tem que comprar e consumir cervejas de quem ajuda o Surra de Lúpulo a se manter no ar, com a casa arrumadinha, cheirosa, cheirinho de pinhão-sol. Sabe quem faz isso? A Stannis, que não só produz rótulos incríveis e de altíssima qualidade, mas também vai além. Proporcionam experiências completas em seus bares próprios e um e-commerce que entrega as cervejas do Oiapoque ao Chuí. E o melhor, quem está nos ouvindo pode aproveitar o cupom SDL12 para garantir 12% de desconto em qualquer produto no site Stannis.com, Stannis com 2 N's. É isso aí. Bom, a gente acabou começando o programa sem explicar para os nossos queridos ouvintes do que a gente ia falar de fato, né? A gente explicou que a gente não ia falar muita coisa, é isso que a gente explicou. A gente explicou que a gente queria que eles pensassem sobre isso e que a gente conseguisse trocar uma ideia para que a gente compartilhasse as informações e descobrisse o que as pessoas estão pensando, né? Então, quando eu falei de benchmark, eu tô falando de a gente olhar para o que os nossos concorrentes estão fazendo, para que a gente pudesse, assim, aprender, ter ideias e, enfim, de repente, olhar situações que a gente está tendo dificuldade por outro caminho e se reinventar, né? Então, a proposta aqui é o que as grandes empresas, o que as mainstreamings estão fazendo da vida delas que as cervejarias artesanais independentes poderiam executar que não tem nenhuma correlação com o preço. Então, a proposta aqui é a gente debater os temas ao redor desse assunto para a gente chegar de repente, numa propositura, numa sugestão, né? Um caminho a ser seguido. Exato. No Yellow Brick Road para ser seguido. Exato. Aí a gente trouxe um negocinho aqui para contextualizar, né? No começo dos tempos, né? O começo do movimento artesanal, as grandes cervejarias se viram tanto afrontadas com essas novidades, com esses sabores e aromas novos. Aí, a partir daí, veio uma onda de compra, aquisição para fechamento. Vou comprar você para te fechar. Acelerações que consumiram e movimentaram o mercado cervejeiro. Justo. Aí, o tempo passou e, atualmente, as grandes companhias já entenderam que o modus operandi das artesanais, como é que eles funcionam, que elas não têm
e não produzem nenhuma ameaça real para a hegemonia delas, né? Naquele começo, elas estavam assustadas porque era algo novo. Agora elas, já estou sabendo. E aí, o mundo voltou para o eixo normal. Então, assim, digamos que as grandes aceitaram, entre aspas, ceder uma pequeníssima fatia desse grande bolo para as cervejarias independentes. Eu tenho só uma dúvida hoje. A gente tem essa visão. Será que realmente em algum momento foi uma ameaça? Eu acho que não é questão de se foi uma ameaça ou não. Mas eu acho que quando você olha uma coisa que você não conhece e não sabe como essa coisa vai se comportar, você tem que agir. E a atitude, para mim, pelo que a gente olha hoje do que aconteceu, foi: vamos comprar, vamos entender como é que eles estão produzindo isso, entendeu? Então, eu acho que... Dá pra entrar mais um pouco nisso depois, mas vamos lá, continue, por favor. Vamos, tá. E aí, o que eu propus aqui, que eles toparam, entre aspas, ceder uma fatia bem pequena, né? Que esse número mágico que ninguém confirma, 2%, 3%, 1%. E aí a gente percebe que o número de aquisições caiu para 0. Não existe mais você falar assim, Ambev comprou tal, Heineken comprou tal. Acontece umas acelerações, né? E até algumas cervejarias adquiridas em outros tempos foram fechadas ou deixaram de existir. Então, foram completamente transformadas, estão na gôndola do supermercado, mas não existem mais enquanto fábricas. O consumidor só lembra de fotografia, digamos assim. E aí, qual é a nova onda que as mainstreamings estão propondo e que talvez algumas cervejarias independentes poderiam surfar esse jacaré, sabe? Você vê uma onda, surfista surfa ela e tu pega uma pranchinha e faz um jacaré. Então, é isso que a gente está querendo entender por aqui. Surfista calhorda até. Aí, Henrique, eu acho que a gente podia começar esse papo primeiro dando uma situada econômica geral, nacional, mundial, né? Como é que tá isso? A gente bateu um papo sobre isso e eu queria que você trouxesse os insights europeus até, né? Que você é um cara da Europa, um cara da... Muito europeu. Um cara da Bavária. Da Franconia, Bamberg. Mas enfim, excelente ponto trazer isso. Você nesse momento pode estar se questionando, quem são esses dois jovens falando sem ter dados? A gente tem um programa que tem nos trazido muito dados sobre isso, que é o Plantão Cervejeiro, que a gente traz semanalmente muitas notícias do meio cervejeiro, dentre elas essas notícias que embasam o que a gente vai falar um pouco aqui também. Um desses pontos é o que a Lud trouxe, né? A economia europeia, né? Quando a gente fala da Europa, principalmente o oeste europeu, né? A gente tem uma economia que sempre foi muito, principalmente a Alemanha, por exemplo, usando a Alemanha como exemplo, pós-guerra e pós-unificação, a gente teve uma economia sempre muito sólida. E principalmente, um fator que é muito importante aqui é que não tinha inflação, ou a inflação era baixíssima. As pessoas estavam acostumadas a passar anos gastando o mesmo tipo de dinheiro para comprar aquela quantidade de alguma coisa, cerveja, comida, sair, beber, etc, etc. Ao longo desses últimos 5 anos, principalmente isso se acelerou, muito mais com o final da pandemia também, o que tem se visto na Alemanha é uma inflação crescente. Para vocês terem uma ideia, a primeira vez que eu fui para a Alemanha, em 2017, eu paguei, se eu não estou enganado, eu paguei 2,95 num pint de euros, né? 2,95 euros num pint de Schlenkerla. Da última vez já estava quase 4. Então, pode parecer, não parecer muito, né? Mas é uma mudança drástica para um país que não estava acostumado com inflação. E na época eu já via um pouco de ecos de tipo, tá diminuindo o consumo, porque as pessoas já não têm mais aqui. O dinheiro não aumentou do salário, mas as outras coisas aumentaram. Eu tenho que começar a escolher aonde eu vou gastar as coisas. Então a gente já tem uma transformação aí nos hábitos de consumo. Se o meu salário não aumenta com a mesma proporção das outras coisas, porque é sempre assim, né, gente? Na inflação é assim que acontece. Primeiro aumentam os produtos ou os serviços e depois aumenta realmente o salário. Desejavelmente aumenta o salário para cobrir isso e fica essa balança maldita. Mas na Alemanha o que aconteceu é isso. A gente está com um crescimento de preços e as pessoas estão optando por beber outras coisas ou até mesmo não beber por questão de vou priorizar onde vou gastar meu dinheiro. Isso falando especificamente de beber cerveja. Exatamente. E você falou muito bem, você situou muito bem no tempo e no espaço, que depois da Segunda Guerra, o mundo entrou para um período de, pelo menos o mundo, como você disse, oeste europeu,
E a América Latina, a América do Norte entrou num período de tranquilidade, pelo menos aparente, né? Foram 80 anos depois da criação da ONU, que estava ali para tomar conta, regular os países e etc. Foi possível que as nações europeias, principalmente, gozassem de uma certa facilidade para manter a sua população vivendo com uma certa tranquilidade, porque outras proteções estavam vindo dos Estados Unidos, por exemplo, né? As guerras não aconteciam mais no continente, etc. Então, esse tabuleiro começou a se movimentar desde a pandemia, por motivos óbvios que impactou todo mundo. Também as alterações climáticas, que ninguém está livre desse assunto. E agora, mais recentemente, novamente, uma guerra no continente europeu, no caso da Rússia com a Ucrânia, que está bagunçando o tabuleiro completamente e ninguém consegue pôr fim a esse assunto. Impactou em todo tipo de indústria. A gente, inclusive, falou num plantão cervejeiro recentemente que a Alemanha perde o posto que mais produz cerveja na Europa para a Rússia, que, apesar de todo o bloqueio, todo o travamento, retoma a Báltica da Heineken, começa a produzir internamente, as pessoas começam a consumir lá e isso significa um aumento de produção. Então, tá rolando uma dança das cadeiras nesses lugares, né? Sim, a Ucrânia, no final das contas, eu me sinto falando como comentarista de economia, mas a questão é que a Ucrânia, ela é considerada o celeiro da Europa, né? É um dos países mais produtores de grãos, que tem a maior produção de grãos da Europa. Então, quando esse cenário está em guerra, onde outro não consegue plantar, outro não consegue colher e exportar, zica todo mundo. Todo mundo vai sofrer com isso, que é o que está acontecendo. Se eu não estou enganado, aumentou em quase 100% o preço do malte. 100%. Isso é outra notícia que a gente deu também em algum momento, que os preços na Alemanha da saca de malte duplicaram de preço. Isso vai inevitavelmente aumentar o preço da cerveja. Exatamente. Não tem como segurar isso na hora da produção. Exatamente. E aí a gente está falando de um povo, de uma população, que 80 anos, gente, é uma geração. Até mais de uma geração. Sim, total. Então, você está falando de um povo que não aprendeu a conviver com certas dificuldades, vamos dizer assim. Ou não quer mais conviver, ou conviveu e sabe o quanto dói. Exato, mas você para pensar, pode ter sido alguém ali há 80 anos atrás e morreu que não viu o problema acontecer, que viu uma economia estável e próspera e que não viu o problema acontecer e de repente tem uma galera no meio desse caminho que falou, logo na minha vez tudo modificou. Pra gente seguir no caminho de situações econômicas que eram estáveis e que também estão mudando, a gente pode falar da economia japonesa, que está passando por uma maluquice sem fim, com um aumento bizarro do arroz, que é tipo a base da alimentação japonesa, um aumento absurdo, gigantesco, que a população que é muito contida e que há muito tempo é governada por um partido progressista, começou a partir dos últimos 3 ou 4 anos a dar atenção para essa onda nacionalista e ultra de direita, que também está acontecendo no Japão e que tem motivações econômicas também. Então, você começa a pensar, em todo lugar está pipocando. Você trouxe aqui no nosso pré-papo que o Japão experimentou por muito tempo a deflação. Eles tinham que controlar porque os preços iam diminuindo. Exatamente. Então, assim, são economias que não estão preparadas. Não é o brasileiro que estava aqui até o final da década de 80, início da década de 90. Eu lembro disso em casa. Meu pai ia ao supermercado fazia aquela compra de mês. Falou, agora, gente, segura a onda, hein? Carimbador maluco, fiscais do Sarney. Exatamente. Porra. E as URVAs? Como é que era? URV, a Unidade Real de Valor. Eu lembro de com 10 anos, 1990, 11 anos, 91, eu ia pro supermercado com a minha mãe de criação, que era analfabeta, eu ia com a calculadorinha Cássio, aí nessa calculadora eu botava na partida o quanto de dinheiro que eu tinha e eu tinha que ir diminuindo pra poder chegar no caixa e dar. E tu tinha que fazer naquele dia, porque no outro ia estar diferente o valor. Não dá. Era aquele dia. O pai mandou ir naquele dia, tinha que ir naquele dia, acabou, entendeu? No outro dia já era outro valor. Era outro dinheiro, exatamente. Então, assim, são povos que não estão acostumados com essa instabilidade, com essa roleta russa econômica que, além de tudo, é agravado pelo Homem-Laranja, né? Não somente agravada pelo Homem-Laranja, o Trampinho, como também está afetando os Estados Unidos, né?
Os Estados Unidos também vê uma inflação galopante, a diminuição do poder de compra, que é uma das coisas que eles mais prezam, né? Nós temos o poder de compra para fazer as coisas, diminuição de poder de compra, e isso está sendo visto em impactos, em fechamento dessas liquor stores, das grandes cadeias de liquor stores, cada vez mais fechando lojas, porque não estão vendendo mais, as pessoas estão consumindo menos. Então, a gente falou de 3 países totalmente distintos. A gente falou de Japão, Ásia, a gente falou de Europa, a gente falou de América, e a gente nem falou de Brasil ainda. Mas a gente falou de cenários: polarização maluca, ascensão de extrema-direita, questões de inflação galopantes, ou pelo menos que não eram comuns, estando impactando a população, e diminuindo o consumo de bens que não são, entre aspas, essenciais, né? O que é um bem não essencial? É tudo aquilo que você teoricamente não precisa para viver, né? Pois é, e aí as pessoas fazem o quê? Vou comprar aquela cerveja que eu tô tão acostumado a beber? Não, eu posso me intoxicar com outra coisa. Mais barata, talvez? Não sei. Enfim, isso leva também à diminuição de consumo mundial, né? Completamente. Isso leva à diminuição de consumo mundial, que está sendo bradada a todos os cantos, que é culpa e causa da geração Z, que é mais saudável, que está preocupada em não se intoxicar, em não beber álcool e etc, etc, etc. A gente já gravou por aqui falando sobre isso, que a gente não acredita que seja uma causa diretamente, podem estar consumindo menos, mas eu acho que estão consumindo menos cerveja, se for o caso. Mas seguem querendo se intoxicar normalmente. Vapezinho. Seguem querendo fazer isso normal. Mas a gente também tem reportado em todos os lugares essa diminuição de consumo. Para falar especificamente de cerveja, não é novidade para ninguém, então em todo lugar. Recentemente a gente falou sobre o fechamento de uma das unidades daquela cervejaria que você vai lembrar o nome, eu não vou saber falar. Oettinger. A Oettinger, na Alemanha. Aqui no Brasil a gente viu incontáveis cervejas artesanais fechando pelos mais diversos motivos. Estados Unidos reportou mais fechamento do que abertura depois de 20 anos de crescimento. Então, gente... É um panorama, né? É um panorama muito bem definido. A gente não pode dizer que não está bem definido. A gente tem todo um caminho para problemas. Exatamente. Aí, eu acho que a gente tem algumas pitadas para adicionar. A gente já falou de diminuição do consumo. A gente já falou de alta de preço por conta de guerra. A gente falou que a pandemia foi um componente bizarro que aconteceu entre 2020 e, enfim, 2023, pelo menos. A gente tem que falar de mudança climática. Não tem jeito não falar de mudança climática para impactar o preço dos insumos, o preço do lúpulo, o preço do malte, o preço do milho, que seja, o preço do que for, né? Isso tudo está impactando e está mexendo com o bolso das pessoas. Para além disso tudo, a gente está aqui no Brasil passando pela reforma tributária e, se tudo correr bem, em 2027 a gente vai ter aí o começo do imposto seletivo. Como é que é o nome desse imposto? O nome... fantasia? É o imposto sobre a cerveja, açucarados, etc. É o imposto do pecado, né? Pecado. Amo esse nome. Só que não. Mas, enfim, a gente está aqui na expectativa que esse número, até o meu conhecimento aqui, ainda não existe esse percentual definido. Era algo que estava para ser decidido esse ano, mas esse ano o roteirista do Brasil perdeu o controle completamente. Directed by Quentin Tarantino, né? Caraca, a gente tá assim... Cada semana é um flash diferente, então a gente não sabe como é que isso tá ainda, mas a gente tem que estar de olho, as cervejarias têm que estar de olho, porque isso vai impactar também, não apenas as grandes, mas as cervejarias pequenas também. E houve uma vitória nessa questão da mudança tributária, a gente conseguiu tá numa tributação ali que faz sentido pelo teor alcoólico, mas a gente ainda não sabe qual vai ser essa alíquota de fato. Total. E aí a gente chega nesse cenário, né, que é as big players... as grandes players, na verdade, né? Vamos usar grandes jogadoras, vamos usar em português para não dar ibope pro Trump. Também estão sofrendo com isso. É impossível a gente imaginar que elas não estejam diminuindo os seus lucros, a sua lucratividade, porque também está impactando, né? O poder de compra das pessoas que compram a cerveja do dia a dia. Quando eu digo dia a dia, aqui é a cerveja da gôndola do supermercado que é a mais acessível para elas. Isso certamente também ligou um alerta para essas grandes empresas. E o que está acontecendo aqui? Precisamos de alguma estratégia nova. Isso aqui que é interessante em empresas gigantescas, sejam elas de qualquer produto.
uma empresa gigantesca dessa tem um planejamento, uma projeção de receita, de despesa, de lucro, e eles, trimestre ou quadrimestre, cada trimestre, quadrimestre, eles vão analisando o que a gente previu tem razão, a gente está dentro do escopo de previsão, a gente excedeu, a gente foi melhor e tal. E essas pessoas, essas empresas, elas começam a cortar antes mesmo de dar zebra. Elas começam a ver o forecast da coisa, eles estão vendo a previsão, se está começando, sabe? Parou de subir, já é sinal de que pode começar a descer. Exatamente. E aí eles começam a cortar ou redirecionar as campanhas, os investimentos e etc. para poder trazer o navio para a direção que eles bem entendem. Neste momento, eu tenho percebido que um dos grandes investimentos, uma das grandes apostas das grandes companhias, para mim, está diretamente relacionado à cerveja sem álcool. Então, é interessante isso, né? A gente sim vê as cervejarias cada vez mais investindo em cerveja sem álcool. E não somente investindo como literalmente tomando espaço nos supermercados. A gente está vendo o destaque para essas cervejarias agora. Para essas cervejas, desculpa. E, teoricamente, isso não ataca o problema de não ter como comprar cerveja, né? Ataca outro problema, que é eu não quero beber, não quero me entorpecer, eu não quero quero beber durante o dia, eu quero beber no almoço do trabalho, sem a problemática do álcool, né? São dois problemas separados, né, aqui. Sim. Mas isso é técnica de venda, né, Henrique? Eu chego pra você e falo assim, Henrique, você quer comprar essa caneta? Ela é uma caneta bonita, ponta fina, ela serve pra você pintar seu Bob Goods, ela é uma cor, um roxo Minion. O que é Bob Goods? Eu vi você falando isso no Instagram esses dias e eu fiquei boiando. O que é um Bob Goods? Cara, tu certamente mora debaixo de uma pedra. Eu sou feliz. Não é possível. Bob Goods são desenhos fofinhos que adultos estão estressados, estão comprando para pintar. Eu posso falar minha opinião sobre isso ou eu me recolho a minha ignorância? Pode falar. Não tem uma calçada pra capinar, uma árvore pra passar cal? Nem todo mundo mora no interior. Sabe o que dá pra pintar? Dá pra pintar uma árvore, dá pra pintar o meio fio. Não com canetinhas bonitinhas. Mas enfim, voltando... técnica de venda, né? Você pega, apresenta a caneta. Fala, mas eu não gosto de canetinha. Você responde, você vai tirando a motivação do não. Então, assim, você não quer tomar cerveja, que cerveja faz mal. Então, a cerveja zero. É uma dos degraus que eles vão caminhando para poder ir debelando. Então, assim, sim, a cerveja sem álcool, ela ainda não resolve o problema de não consumir porque não tem dinheiro. Mas, teoricamente, resolve o problema de quem falou que não estava consumindo porque não queria mais beber álcool. E que cerveja sem álcool é ruim. Aí vai lá, não quero consumir porque não tem álcool, toma cerveja sem álcool. Não gosto de cerveja sem álcool é ruim. Aí começa a melhorar a maneira com a qual você produz a cerveja e trazê-la de uma forma mais palatável, um paladar parecido com aquele que a pessoa conhecia tomando a cerveja com álcool. Você vai tirando delas desculpas para o não. E, consequentemente, agora que tem um mercado, eu não lembro do número exato, mas já tem uma fatia considerável do mercado trocando a cerveja, ou pelo menos consumindo mais cerveja sem álcool, também favorece o quê? O preço. Começa a baixar o preço porque tem mais giro, lógico, eles conseguem fazer preços melhores. Tem isso também. Aí, a gente ainda pode falar, dando uma pincelada rápida para deixar esse programa eternizado, que as cervejas de baixo teor alcoólico também estão sendo vistas como oportunidade de investimento, né? A gente já debelou esse assunto aqui, a gente já teve um debate sobre cerveja sem álcool, e no final desse debate a gente descobriu, meus amigos, que a cerveja light nos Estados Unidos tem um teor alcoólico bem pouco diferente das cervejas normais da gente aqui. É isso aí. Mas enfim, vamos deixar esse assunto continuar aí, vocês continuem conversando sobre isso. Mas vamos entender que a cerveja sem álcool pode ter um novo espaço, né? E pode vir acompanhada nessa sequência do tipo, eu quero beber menos álcool, ainda não estou preparado para sem álcool, então toma aqui uma de menor teor alcoólico, que ela tem menos caloria, enfim, você vai agradando e tirando as negativas de outras maneiras, né? Existe uma faixa a ser explorada ainda, que é entre a 0,5% e a 4%, que foi essa conclusão que a gente chegou, né? Nos Estados Unidos, o que é consumido é 4%, né? 4 ou 4,2% e a nossa aqui é 4,5%. É, muito pouca diferença. Mas existe uma faixa entre, que daí a Athletic Brewing não.
Esqueci o nome daquela que faz cervejas de baixo teor alcoólico nos Estados Unidos. Não me lembro agora. Enfim, também é uma grandinha nos Estados Unidos que faz cerveja de baixo teor alcoólico sincere, que é entre as cervejas de 0,5% e 4% de álcool ali, daí começa a gerar cervejas de 3%, 2,5%, 2% de álcool, e a gente já tem esses reflexos aqui no Brasil acontecendo. A gente está vendo cervejarias produzindo cervejas com 2% de álcool, anunciando isso como um produto melhor, um produto mais saudável, um produto menos entorpecente, por assim dizer, né? Uhum. Inclusive, eu vi a palavra entorpecente sendo usada, menos entorpecente. Pois é. Fale com o seu departamento de publicidade. No final, as pessoas não estão trabalhando a história do consumo consciente, né? É tipo assim, eu vou fazer cerveja de menor teor alcoólico pra você beber igual um condenado e uma condenada. Não é tipo, Exatamente. Bebe menos, bebe melhor. Não, bebe pra caceta essa que tem menos teor alcoólico, você não vai ter ressaca. Eu não vou intoxicar o seu fígado, eu vou cansar ele. Vai tomar soco o dia inteiro. Enfim, depois desse ponto, a gente pode chegar e falar novamente da nossa querida geração Z, né? E aí, eu acho que você tá mais preparado pra falar dessa geração Z do que eu. Você é um cara jovem. Eu sou um cara que eu gosto muito de jovens. Eu tenho um apreço muito grande por jovens, gente. Só que não. Mas, como a Lud trouxe, a gente não pode cair nessa armadilha de que tá diminuindo o consumo, a galera tá mais saudável, a galera tá tomando água mineral com gás e pingando romã na sua bebida. Não. O rolê que tem acontecido muito e que tem sido, de novo, gente, quando você for no supermercado, repare. Eu sei que às vezes a gente vai, porque a gente gosta de cerveja, a gente olha a prateleira de cerveja e só. Infelizmente, cada vez que a gente olha, tem diminuído, inclusive, né? Não tem ampliado. Mas a gente começa a ver na parte refrigerada, a gente começa a ver um monte de coisas diferentes. A gente começa a ver muito ready to drink, aqueles bebidas prontas para beber, que é uns coquetéis, alguma coisa assim, tipo Skol Beats da vida, essas paradas que eu não sei como é que existem, mas enfim. Ou até das grandes empresas, tipo assim, Gin and Tonic, né? Gin tônica da Tanqueray, que já tá ali prontinho, tem tudo ali. Perfeito. A Schweppes tem, eu acho que umas 4 ou 5 latas diferentes desses ready to drinks que tem, tipo, tomado um espaço gigantesco. Pelo menos aqui no Sul é muito comum de achar para comprar isso aqui. Uhum. Tem outra coisa também, que é uma coisa que não é nossa aqui ainda. Nós ainda temos a legislação sobre o uso de drogas, né? Drogas, eu acho o termo correto de se dizer, mas substâncias alucinógenas. Ainda é uma área muito cinza, mas nos Estados Unidos já é permitido. Então lá eles também fazem bebidas com microdosagem de THC. Uhum. Então é uma cerveja sem álcool, mas com uma dosagem micro de THC para a pessoa ter um barato. Entendi. Então é uma outra coisa que tem conquistado muitas pessoas. Também é esse tipo de bebida. E nos Estados Unidos também, porque aqui no Brasil ainda está chegando esse produto. Eu fiquei sabendo disso porque eu vi um webinar da Hops Company, que são extratos de lúpulos para fazer água lupulada. Achei bem interessante isso também. Tipo, na hora, eu tô de bobeira aqui, pedi uma água com gás, eu tenho um extrato de lúpulo, pingo nela e fiz uma água lupulada. Não, na verdade o extrato é para cervejarias, né, que vão produzir, mas literalmente, Lud, eu peço uma água lupulada que vem carbonatada, com aroma e sabor de lúpulo no teu copo, que custa, sei lá, mais barato do que uma cerveja. Eu já tinha ouvido falar em água lupulada há algum tempo, acho que tem aí estamos em 2025, uns 3 anos. A primeira vez que eu tomei foi no Tanque Brew Pub, lá em São Paulo. Uhum. Eles já produziam água lupulada lá. Se não me engano, posso estar muito equivocada. Esse era a água da casa, tá? Se você quisesse água da casa sem pagar, era água lupulada. E era bem interessante. Aí eu ouvi novamente, isso eu provei. E aí depois eu fui ouvir novamente sobre esse assunto quando a gente conversou com o Doug Velli, que é aqui no Surra. E ele falou que a Revolution Brewing de Chicago, onde ele é o CMO, não ia fazer cerveja sem álcool, apesar de acreditar no mercado, mas que eles não acreditavam no mercado de cerveja sem álcool para eles, enquanto a característica da cervejaria que é a Revolution Brewing. E que eles estavam se preparando para lançar uma água lupulada pancada, tipo assim, com uma dosagem de lúpulo... Em lata. Com uma dosagem de lúpulo bem intensa, que é pra pessoa realmente achar que de repente tá bebendo uma IPA sem álcool, entendeu? E isso se expandiu muito nas cervejarias que têm produtos ou linha de produtos focadas em lúpulo, né?
Porque no final das contas é um extrato usado que permite que a água, né, fique com um sabor muito semelhante, com aroma muito semelhante a uma cerveja com lúpulo, só que sem o caráter de malte para dar suporte e sem álcool principalmente, né? Então é uma solução que foi encontrada também, mas faz sentido, tá? Imagina assim, ó, ao invés, quando tu tá lá no bar, quando tu vai dar aquele tempo na cerveja, tu pega um pint de água com lúpulo. Não, pode fazer sentido. Daí tu pode escolher em níveis ainda de lupulagem, imagina? Aí eu ia pedir pra servir no copo Stanley. Que é pra eu poder não ver, sabe? Para. É, porra. Você tem que enganar a pessoinha, porra. Ah, tu quer ser enganado, entendi. Ah, de vez em quando, sim. Mas enfim, nós temos essas bebidas que estão sendo consumidas. Que também estão agora competindo em maior número com a nossa cerveja. Sim. Aí vamos deixar a pergunta para já começar a botar a mufa da galera para pensar. Seria a solução do mundo da cerveja não fazer cerveja, Brasil? Pois é. Ou pelo menos expandir mais. É que também tem uma outra parada, né? E eu entendo. Existe todo um amor, existe uma paixão pelo produto cerveja, né? E quando tu agora, 30 segundos atrás, tu acabou de mostrar por que não se faz água com lúpulo. Porque a galera, no final das contas, tem um certo preconceito, por assim dizer. Tem aquela coisa assim, mas eu quero minha cerveja, por que não faz, sabe? Enfim. Porra, não dá pra botar espuma não, Henrique? Dá, bota detergente. Ah, porra, velho. Tá vendo? Não dá pra, tipo assim, cara, ter como é que é o nome? Uma torneira só de espuma pra água lupulada? Ué, não sei, não é uma má ideia, mas tipo... Ah, garoto, acabei de patentear um produto. Vai patentear um produto, a água lupulada com espuma. É isso, porra. Mas, enfim, existe essa... Não, eu vou conseguir através da cerveja. Às vezes, o que tem, pelo menos, se visto no mercado norte-americano é o caminho da diversificação. Aí a gente já saiu das big players, né, gente? A gente já saiu das macro. Sim. A gente tá vendo cervejarias fazendo coisas diferentes com cerveja, fazendo slushes, que é aquelas bebidas que sai gelinho, assim, com cerveja, fazendo outras coisas. Teve a ondinha da Hard Seltzer, que não pegou aqui no Brasil, acho que também não pegou muito nos Estados Unidos. Então, tem essas ondas que são uma tentativa de continuar crescendo no mercado que recua. Mas aí eu acho que agora tem um outro passo, que você vai poder continuar compartilhando com a galera. A gente falou agora de cervejarias que optam elas mesmas em diversificar os seus produtos, produzindo hard seltzer, água lupulada e etc. Mas existe uma outra situação que talvez seja mais estável, que é, eu tenho uma fábrica e a minha fábrica, ela é suficiente para eu produzir as cervejas que eu preciso e eu ainda teria espaço ocioso para produzir cervejas ciganas. Só que o mercado de ciganas também não tá lá essas coisas. Então eu fico com espaço ocioso, faço o quê? Ready to drinks. Sei lá, refrigerante, soda natural, artesanal, faz kombuchas, usa a infraestrutura para outras bebidas que não necessariamente a cerveja. Mas, novamente, não são marcas delas. Elas começam a ser procuradas para serem fábricas de produzir bebidas e ponto, não necessariamente cervejas. Exatamente, bom ponto. Inclusive, eu vi um relato de uma dessas cervejarias que produz, uma das grandes cervejarias que faz cerveja para ciganos, que nos últimos meses, o que mais saiu da cervejaria foram ready to drinks, bebidas que não são cerveja. E que, para eles, é o melhor cenário possível, porque diminui o tempo de tanque, o custo de produção é muito menor, e o custo entre a produção e tá liberando espaço dentro da cervejaria é questão de menos de semana. Então a gente também tem que estar de olho nisso, porque quem montou sua fábrica e montou sua fábrica pensando, eu tenho espaço para produzir a minha própria cerveja e aqui posso incubar ciganos, começou a perceber que o cigano, de repente, tem um tempo de vida útil mais curto do que se imaginou. E aí se vê com tanques vazios e um custo alto. E a solução foi começar a abrir a possibilidade para outros negócios produzirem as suas cervejas lá. Então, seguem produzindo para ciganos, mas não ciganos cervejeiros. Exatamente. Isso é um ponto interessante. E aí, gente, a gente vai chegando naquele momento que é assim, eu espero que esteja claro para todo mundo que nos ouve aqui que não é possível, não é factível, não é sustentável que as cervejas especiais, artesanais, independentes, chamem do que vocês quiserem chamar essa merda. Craft. Elas não podem competir com as grandes companhias por conta de preço. Isso, assim,
Isso não vai dar em nada, sabe? É um tiro no pé. Mas talvez existam estratégias que a gente pode seguir, que é possível, sabe o miolinho do João e Maria? Que podem ajudar as cervejarias, algumas cervejarias, novamente, não são para todas isso, tá? Esse insight que a gente está trazendo aqui, infelizmente, não funciona para todas as cervejarias. E a gente já reportou no plantão, e aí a gente aproveita para deixar um recadinho aqui, gente. Quem mora debaixo da pedra, tipo o Henrique, mas o Henrique sabe, né? Porque ele tá na gravação, então ele sabe. Eu preciso, né, de saber. A gente tem, o plantão também agora tá disponível em vídeo, tanto no Spotify quanto no YouTube, e continua normal em áudio no Spotify, se você quiser ouvir só em áudio, e nas outras plataformas de streaming, então ouçam, sigam lá, assinem o canal no YouTube, né, vamos fazer o conteúdo caminhar. A grande indústria tá investindo agora muito pesado na categoria Premium. O que é categoria Premium, Lud? Boa. Cara, a categoria Premium é a menina dos olhos das cervejarias. Então, pra gente citar em rótulo, que é pra todo mundo conhecer, na Heineken, a Premium é a própria Heineken, é a Lagunitas, é a Blue Moon, que não são artesanais, infelizmente, né, meus amigos? Não mais. A Eisenbach, a Amstel, eles estão tentando reposicionar a Amstel para tal, a Baden-Baden, ok. Aí a gente passa para Ambev, tem a Beck's, a Spaten, a Stella, enfim, de cabeça agora foram as que me vieram. Acho que são essas. Fora a rota artesanal, digamos assim, da Ambev. E aí vale dizer que 1% de mercado dentro da classificação Premium significa R$1 bilhão em vendas. É muito dinheiro. Então, o que significa eles estarem investindo mais? E aí, tá bom, vamos lá. Vamos pegar a notícia que a gente trouxe no plantão. Foram 17,5 bilhões em melhorias, ou em inauguração de fábricas novas ultramodernas, ou para a produção dessas cervejas premium. Para a produção das cervejas premium. Ou para a expansão dessas cervejas premium. Exatamente. E aumento dos parques fabris. Isso eu tô falando de Brasil. Mas isso é um movimento mundial que tá rolando, tá? A gente vai cada vez mais ouvir a Heineken falando de puro malte, infelizmente. A gente vai ouvir muito. A Estrela Galícia está se posicionando agora como Big Craft. Ou seja, ela quer associar uma cerveja grande, familiar, de capital independente, com o craft, com o artesanal, com o puro, entre aspas. Então, vocês vão ouvir falar muito no Big Craft. E é óbvio que a Ambev não vai ficar atrás e tá fazendo isso à maneira dela. Justo. E não somente isso, né? Ela continua fortalecendo as suas bases. Tipo assim, não é simplesmente trocar. Mas por que... Olha só, quantos por cento é, Lud? 1% do mercado equivale a quanto? 1% do mercado equivale a 1 bilhão. A 1 bilhão. Eu tenho um público que está consumindo menos. Eu tenho um público que está escolhendo melhor o que eu vou comprar, o que eu vou beber. Não necessariamente pelo beba menos, beba melhor, mas porque não há plata. Vou lá e começo a fortalecer esse mercado, porque se eles vão comprar cerveja melhor, que seja a minha. Então, é um caminho. E eu acho que tem um outro negócio, Henrique. A gente também reportou um outro assunto no Plantão Cervejeiro, falando que a Organização Mundial da Saúde está querendo aumentar em 50% os impostos para bebidas alcoólicas, açucarados e tabaco. Porque isso significaria uma redução no número de mortes, um desafogar na parte de saúde. Eu não estou questionando a realidade disso ou não. Eu só acho que o aumento do imposto para essas coisas vai fazer com que pessoas pobres não possam consumir. As pessoas ricas vão continuar consumindo não vão deixar. Da mesma maneira, pagando mais, porque elas podem pagar mais. E é por isso que as empresas grandes estão investindo no Premium. Elas não estão investindo no Premium para pegar e o cara que toma Skol, parar de tomar Skol e começar a tomar Spaten ou Stella. Eles estão investindo do tipo assim, o rico que gosta de Heineken, quer mais exclusividade, vai gastar esse dinheiro ou mais para beber cerveja. Ele não tá preocupado com isso. Se eu falar que isso aqui é mais exclusivo, mais incrível, ele vai continuar comprando. E tem também aquela questão que eu comentei em algum programa, não me lembro qual, Lud, que é... A gente tem uma bolha, né, que a gente vive, que é aquela... A gente vai no bar de cerveja, a gente quer tomar cerveja, sentado no balcão e um pint, não sei o quê. Tem um outro mundo, um outro universo que é baldinho de cerveja. Me traz um baldinho de cerveja. Tem o poder de dizer,
existe um poder em comprar um baldinho de cervejas premium, e aí a gente fala em Heineken, fala em Stella, fala essas que a Lud trouxe, botar na mesa assim, ó, eu posso pagar por isso aqui, eu não vou beber aquela, eu vou beber essas aqui porque isso aqui me dá status. Aí reforça isso que tu trouxe também, né? O rico não necessariamente vai beber por status, mas é porque ele quer, porque ele pode, mas o pobre, olhando para essa cerveja que é um pouco mais cara, vai dizer assim, eu vou beber porque ela me dá status, porque eu vou pagar mais caro por ela, logo eu tenho o poder de comprar ela para beber. Mas eu sigo achando que eles não estão mirando na faixa de público que pode pagar menos, que pode até almejar isso. Não, eu quis dizer pela a questão psicológica da coisa, entendeu? Sim, sem dúvida, não. Eu acho que é uma bola de neve. Uma coisa vai retroalimentar a outra. Mas eles estão migrando e mirando no mercado de pessoas com poder aquisitivo mais alto. Quem deveria estar mirando nesse mercado? As cervejas artesanais, as cervejas independentes. Exatamente. Então, assim, a provocação para mim é o que é possível cervejas independentes, entre aspas, copiarem ou entenderem como reproduzir do mercado mainstreaming. Quem tem volume de produção suficiente pode, de repente, criar uma cerveja premium. Todas as cervejas que eu faço são premium porque são de alta qualidade, lúpulo da Agrária, levedura da Lallemand. Tudo bem, Brasil. Faça uma cerveja que vá atingir a pessoa que ainda não bebe nenhum dos seus estilos, mas que pode pagar uma cerveja premium, mas que não tá a fim de pagar R$8 numa long neck, mas não tá a fim de pagar 15, porra. E aí a gente entra de novo, né, nessa problemática, né? Que é, beleza, que tipo de cervejaria, que tipo de volume que uma cerveja precisa produzir para conseguir produzir esse tipo de cerveja também? Isso é interessante de a gente pensar. Porque, inevitavelmente, custos, né? A gente acabou, lá no início a gente falou que a cerveja sem álcool ela tá diminuindo de valor porque agora tem mais volume, logo eu tenho mais volume, eu consigo mais diferença de preço na hora de botar na gôndola do supermercado. Aqui a gente tá falando, beleza, a gente precisa, vamos lá, me ajuda com algumas cervejarias que a gente vê no supermercado, nas gôndolas do supermercado, colocando rótulos premium, que não necessariamente é uma IPA, que não necessariamente é uma Weizen, sabe, que é uma American alguma coisa de entrada, uma premium lager da vida. Bom, aqui no Rio, de cara, eu posso citar a Denker, uma cervejaria que tem um volume bom de produção, eu não sei te dizer quanto, mas tem fábrica própria. Eles têm uma inovação que a gente já viu em outras cervejarias, que é ter mais de uma marca para atender públicos diferentes. Vamos lembrar do nosso papo com a Turati, né? Sim, exato. Então a Denker tem um parque fabril interessante e já está produzindo uma cerveja, uma premium lager, que inclusive é envasada numa garrafinha verde. Então, aqui no sul, por exemplo, eu vejo muito a Krug, por exemplo, chegando em garrafa PET. A Krug? A Krug. De Minas? Caraca, agora é Krug, sim. Acho que foi a Krug que chegou aqui. Olha em Minas. Só. Garrafa PET. Eu vejo outras cervejarias em migração também investindo bastante em PET. Legal. Não é tanto em lata, não é tanto em garrafa, mas em PET refrigerado, muitos supermercados investindo nisso. Interessante. Aí a gente pode pegar também e citar o exemplo da Louvada, que tem uma fábrica grande no Centro-Oeste, já abriu uma outra no interior de São Paulo e inaugurou agora em Minas. Porra, por que o cara tá fazendo isso? Ele tá fazendo isso pra melhorar a logística dele, ter capilaridade sem ter que mandar tudo do mesmo ponto. Pagar menos imposto. Pagar menos imposto. Tem uma série de estratégias que estão associadas aí pra isso. Ou seja, são cervejarias que poderiam criar rótulos premium para, entre aspas, competir por preço numa escala menor e, quem sabe, a partir daí converter novos bebedores. A imigração faz isso muito aqui no sul, né? A imigração... Mas eu fico me perguntando... A imigração ela tem um volume bizarro, assim, de produção. Eu não tenho número, mas eu me lembro que a última vez que eu fui na fábrica tinha tanque de, sei lá, 20 mil litros de cerveja, sabe? Tá. A gente tá falando de um volume grande... Porque a imigração, ela compete num nível muito próximo. Ela vende chopp a R$10 o litro. E aí? Sim, mas aí que tá. Ela compete por preço, mas talvez ela ainda tenha um custo de produção mais alto, porque mesmo sendo grande, ela não é gigante. Sim, mas tem uma questão. Qualidade.
a cerveja chega boa aqui. Legal. Não tô dizendo que ela tá aderente ao estilo, Sim, não tô falando nada disso, gente. bem. Eu tô dizendo que uma cerveja minimamente sem falhas, assim, sem erros de produção, sem problemas, assim. Se for pra citar outra, por exemplo, a Laut, em Minas, que tem o... Caraca, como é que é o nome do cara? Esse cara é muito bom. Toda sexta-feira ele chega aí, ele tá na piscina, ele tá no churrasco, ele tá na praia, ele chega e fala, pode ver aí, meio-dia. Quem fez, quem não fez, não faz. E plau, dá uma golada no Alaut. Então, assim, é outra cervejaria que tem um volume de produção maior e que pode, de repente, produzir, ou se já não produz, uma Premium Lager, uma American Lager, uma cerveja de entrada com preço competitivo, buscando a mesma faixa de público. Porque agora, esse investimento das grandes companhias no Premium dessa maneira pode, inclusive, desconverter convertidos na artesanal. Tu acha? Henrique, a gente tem que pensar que na faixa de público de gente que pode pagar ainda, pode ter gente que pode pagar, mas que perdeu o poder aquisitivo e que tá, entendeu? Entendi. Reponderando custos. Não sei, a gente tá aqui chutando, provando por absurdo. Eu vou pegar um banquinho, eu vou pro supermercado, eu vou entrevistar as pessoas que estão ali comprando, por que elas estão comprando os patches dessas premium lagers alternativas. Tá aí. Faça sua pesquisa de campo, depois traga pra gente. Em Osório, a melhor faixa de escolher as pessoas de Osório pra entrevistar. Boa, vai dar pra entrevistar todo mundo, aí não é nem amostragem, é retrato mesmo. Falando mal da cidade. Não, gente, quantas mil pessoas moram em Osório? 50? Aí. 50 mil pessoas? Porra, dá pra, se tu organizar direitinho, dá pra entrevistar. Ai, sonho. Bom, mas eu acho que a gente aqui pode ir caminhando pro final desse papo. E a propositura, a provocação aqui é o que é possível. A gente citou um exemplo do que as grandes companhias estão fazendo e que talvez seja possível as artesanais de médio e grande porte executarem também. Outra aqui que me passou na cabeça agora, Tupiniquim, pô. Tupiniquim, pra quem não chegou a conhecer a Tupiniquim ou não chegou na sua cidade, ela focou numa linha bem diversa de cervejas inicial. Ela tinha IPAs, Double IPAs em garrafa em supermercados. Depois ela focou muito em latas. Agora ela tá com umas latas de cervejas de entrada. E também focou muito, muito, muito em PETs. PETs de 1 e 2 litros. 500, 1 e 2 litros. Então, são cervejarias que talvez tenham musculatura para executar esse plano. Então, a proposta aqui, a provocação aqui é o que mais é possível, entre aspas, analisar do que está sendo feito nas grandes companhias e surfar essa onda, porque certamente eles vão fazer muito marketing, vão fazer muita publicidade em cima disso, e você pode estar do lado da publicidade, né? Do lado da gôndola do supermercado com a Heineken. Essa é a parte interessante, né? Não tem glamour, é só fazer o bem feitinho, né? Só fazer o feijão com arroz. Exato, mas ao mesmo tempo, de olho no que as outras estão fazendo. E principalmente, eu geralmente, quando eu quero fazer um benchmark, eu vou olhar quem eu adoro o conteúdo. Vamos supor, eu vou fazer um benchmark de podcast de notícia. Eu vou ficar olhando, ouvindo podcast de notícia, a exaustão daqueles que eu adoro. Porque, cara, o que eu posso fazer parecido com aquilo? O que eu posso fazer que seja interessante? Se as pessoas gostam daquilo, entendeu? Então, tipo, gente, vamos aprender com erro é bom, mas aprender com acerto é bom demais. Justíssimo. Nossa senhora, né? Não, e tipo, a proposta não é nem façam isso, mas é estudar, né, e olhar pra... Estudar. Gente, vocês precisam entender uma coisa. Nós estamos aqui numa jornada pra mostrar que não é um mercado que tá fadado a acabar. Não é um mercado que só tem casos tristes. A gente tá vendo casos tristes, mas a gente tem casos, a gente tem falado nos cases cervejeiros aqui no Surra de Lúpulo de muitos casos de sucesso. A gente falou da Turati agora há pouco tempo, ou vai falar da Turati daqui a pouco, não sei, gente, que o momento que vai sair, mas Turati, Guarnieri, cervejarias que, tipo, continuam crescendo ou que estão sustentavelmente estáveis e não crescendo por escolha. Então, tipo, existe como. Essa é a verdade. Exato. É planejamento, é estudo e mirar, né, gente? Mirar. É business. É menos paixão. amor.
É menos paixão e mais profissionalismo mesmo. Meu amigo, eu acho que nós temos, hein? Nós temos uma... Eu quero discutir sobre isso com as pessoas. Eu quero ouvir as pessoas falando sobre isso. Eu acho que era importante a gente trocar essa ideia. Então fica a proposta de... Deixa um comentário lá no Spotify, deixa um comentário no post do Surra, manda uma mensagem no WhatsApp, nos grupos, tanto do Braçagem quanto do Surra, pra gente conversar sobre isso, pra gente, de repente, descobrir outros pontos de vista e, quiçá, outras estratégias que a gente pode vir aqui e jogar nesse grande ponto de encontro. Ponto de encontro de duas pessoas. Mas a gente se encontra com os nossos ouvintes, pô. É verdade. Nós estamos aqui nesse momento, um broadcast. Exatamente. E se você ouviu a gente até aqui, lembre-se de participar conosco nas nossas redes sociais, @Surra de Lúpulo, tanto no Instagram quanto no TikTok. Tem alguma sugestão de pauta e ou convidados? Mande um e-mail para contato @surradelupulo.com.br. É isso, Brasil. Até semana que vem. Até semana que vem. Beba local, beba com moderação. Este podcast é produzido pela BAC Produções e Comunicação e está disponível no Spotify, YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida, Gabriel Gurian, apresentação, redação, blog e Rubem Geis na edição. Este podcast foi editado por Play Áudios.